Estamos de volta. Vamos lá. Olha só, eu não consigo falar sobre os Jovens Titãs sem lembrar daquela animação clássica que me fez conhecer os heróis que passavam no SBT, que era o Teen Titans. Eu falava Teen Titans na época. Eu não sei vocês. Aquela série era até um pouco mais jovem, assim, né? Era um pouco mais adulta pra gente que tinha uma cabeça tão infantil. E era muito legal ver os Jovens Titãs realmente como jovens, adolescentes e tudo mais. Tanto que quando estreou essa nova versão que passa hoje em dia no Cartoon Network, onde o traço é até mais infantilizado, né? Os avatares são bem infantis, as situações também são bem infantis. A gente estranha um pouquinho, né? A gente que é fã, assim, tudo bem, novos públicos, eles têm que renovar mesmo. E é sobre essa animação, sobre esse traço, sobre esse estilo, sobre essa personalidade que a gente vai falar, porque afinal de contas eles estão nos cinemas, através de Os Jovens Titãs em Ação nos cinemas. Aí o que conta a história do filme? É basicamente o fato, né, de que o Robin se dá conta de que ele é um dos grandes heróis que não tem filme. Eles fazem um paralelo com o universo DC, que já tem Super-Homem, Mulher Maravilha, o Batman, até Lanterna Verde entra nessa parada. E aí ele começa a ir atrás do porquê que ele não tem filme, né? E aí a história se desenrola a partir daí, porque ele vai tendo planos mirabolantes, aí ele descobre que ele precisa ter um mega vilão, né, um arqui-inimigo e tal, e ele vai atrás desse arqui-inimigo, certo? E quem acompanha, quem sabe, quem conhece como é o novo estilo dos Jovens Titãs, porque muita gente assistiu só a época do SBT. Aí se desligou e agora tá tendo a oportunidade de ver nos cinemas. Quem assiste essa nova versão no Cartoon Network percebe que assim, as aventuras deles acabam sendo bem simples mesmo. Assim, às vezes é um episódio sobre a aventura deles irem comer um hambúrguer. Aí até eles irem comer um hambúrguer acontece um monte de coisa, aquela coisa toda e tal. Bem desenho, daqueles desenhos que passavam 8 horas da manhã. Porque quem assistiu Bom Dia e Companhia e TV Globinho sabe que primeiro são os desenhos mais infantis, até chegar lá nos X-Men, né? Vocês sabem. Tá, e aí quando a gente vai pro cinema, é isso aí. Não tem muito o que fugir, esse jeitão brincalhão mesmo dos heróis. O filme funciona com as crianças por conta disso. Ele tem essa pegada bem infantil que acaba agradando as crianças e que ficam focadas ali nesse desenrolar bobo, né, dos acontecimentos. Para os jovens, né, para os mais velhos, para os adultos que vão acompanhar o filme porque viram no trailer que existiam algumas referências interessantes, entra um dilema aí. Porque, por exemplo, quem acompanha o universo DC, né, e aí que entra a cena do Lanterna Verde... Estão mesmo fazendo filmes sobre todos os super-heróis! Já ouvi um filme sobre você! Já teve um filme do Lanterna Verde, mas... eu não quero falar sobre isso. Vai sacar as referências do filme, porque o filme é de cabo a rabo, cheio de referência ao universo DC, a Marvel, a outros filmes, ao universo de super-heróis de modo geral. E é aí que tá, porque quem sabe vai interagir com o filme, mas quem vai assistir o filme por curiosidade? Porque eu vi aqui uma vez Liga da Justiça, achei massa e tal, mas não acompanha, né, esse universo, pode se sentir um pouco perdido, pode ser um pouco sem graça. Ele não vai entender as referências e vai acabar sobrando para ele o entretenimento, o mesmo entretenimento que serve para as crianças, que é o desencadear de situações bobas. Particularmente, eu curti o filme, mas não me empolgou tanto porque acaba sendo bem infantil mesmo. É diferente de algumas animações que a gente acaba assistindo. Às vezes o background e até as discussões que algumas histórias trazem fazem com que a gente que é um pouco mais velho embarque na história, entenda, se emocione. Não é o caso de Os Jovens Titãs, que é mais essa coisa mesmo das tiradas, das sacadas, dos easter eggs e tudo mais. E não tem nada muito além disso. Mas acaba que não é uma animação para qualquer público. É um filme perfeito, inclusive, para uma pessoa que é nova e já entende do universo DC. Fugiu muito disso, eu acho que já vai ficando mais sem graça. Aí você vai assistir como você assiste Dora Aventureira. Lá no site eu escrevi um pouco mais sobre isso. Se você assistiu, eu queria que você comentasse aqui embaixo, ou se você foi com algum amigo ou sabe de algum amigo que foi. Traz ele para discussão também, você pode compartilhar esse vídeo. Queria convidar vocês a acessarem a nossa loja, conhecerem um pouco mais. A gente tem algumas estampas exclusivas sobre American Horror Story, que saiu esse mês de setembro. É uma camisa lindíssima. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. American Horror Story. Preconceitories a Horror Story. Beleza, até a próxima. Vai ter vídeo novo, com certeza, viu? Agora que a gente tem uma câmera só nossa. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Beijos e tchau.